Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego, sou aluno da Universidade de Fortaleza, UniFor, do curso de Ciências da Administração. Hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito das ciências de dados. No caso, eu elaborei um mapa mental sobre as ciências de dados e as principais características e benefícios da utilização dela no mundo dos negócios. Aí, a respeito sobre esse mapa mental, eu vou decorrer com vocês no decorrer do vídeo. Aí, no caso, vamos falar um pouco sobre o que é a ciência de dados. Né? A ciência de dados é o estudo dos dados para extrair insights significativos para os negócios. Ela é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas das áreas de matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação para analisar grandes quantidades de dados. Ou seja, é uma ferramenta que as empresas utilizam para estar analisando os relatórios, os dados de venda, dados de produção, de estoque, como por exemplo, para verificar quais são as ideias, quais são os melhores caminhos, tanto para a correção de erros, como para gerar e aproveitar e criar oportunidades. É para isso que serve a ciência de dados. Agora vamos ver um pouco sobre a ciência de dados no mundo dos negócios. A ciência de dados oferece uma série de benefícios significativos nas tomadas de decisão, proporcionando embasamento e insights valiosos que auxiliam gestores e líderes a tomar escolhas mais informadas e estratégicas, como eu informei anteriormente. Agora vamos ver alguns dos principais benefícios que é da utilização da ciência de dados. Temos primeiro aprendizado de máquina, o machine learning, extrai insights valiosos de volumes massivos de informações, como por exemplo nós temos o Big Data, o que permite uma tomada de decisão mais precisa, estratégica e embasada em dados concretos. Ou seja, né, faz as pesquisas e depois das pesquisas nós podemos utilizar os softwares, os programas, tudo isso faz parte do machine learning, né, para estar fazendo os gráficos para auxiliar na tomada de decisões do negócio. Estatística, análise de dados e outros métodos. Permite que as empresas utilizem os conhecimentos em matemática, estatística, ciência da informação, ciência da computação e outras áreas correlatas para impactar positivamente em seus negócios. Né? Como eu já falei, são utilizadas várias áreas mais voltadas para o campo das exatas, com a experiência dos softwares para fazer as análises para tomar as decisões mais assertivas. Decisões baseadas em dados. Né? A ciência de dados permite que as decisões sejam fundamentadas em informações concretas e evidências obtidas a partir da análise de dados reais. Melhor compreensão do cenário. Ao analisar dados relevantes, os gestores ganham uma compreensão mais profunda dos padrões, tendências e comportamento do mercado, dos clientes e da concorrência. No caso, com os estudos, né, com as aplicações das ciências de dados, pode-se ter uma variável infinita de possibilidades que auxiliam na tomada de decisões. Né? E também pode ser para analisar o mercado, analisar a concorrência e até mesmo para analisar o perfil do cliente. Né? Tudo isso engloba a ciência de dados. A antecipação de tendências. Né? Com a análise preditiva, a ciência de dados proporciona antecipação de tendências e eventos futuros com base em padrões identificados nos dados. Um exemplo muito fácil que nós podemos ver, temos no campo do comércio, são as datas comemorativas, né? Que ele já tem essa questão de saber que tem um volume maior em datas comemorativas, como a Páscoa, Dia das Mães. E eles podem até se basear no volume de vendas do ano anterior para fazer mais ou menos uma predição, né, que é a análise preditiva, de como será a base de vendas, quais os itens que mais saem nessas datas. Né? Isso é só um exemplo sobre a questão da antecipação de tendências. Otimização de processos. Ajuda a identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria dos processos internos da empresa. Com esses insights, os gestores podem otimizar a produção, distribuição, logística e outras atividades, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Né? Com todo o estudo também pode encontrar falhas, né, nos processos, coisas que realmente não estão alinhadas, que acontecem em toda a empresa. Toda a empresa precisa de um estudo desse
sempre estar preparada para, em caso de algum erro, que tenha acontecido algum problema inesperado, para alinhar os processos novamente e também para fazer atualizações, né, dos processos. Por isso que tem a otimização dos processos graças à aplicação da ciência de dados. Agora vamos falar sobre a personalização de produtos e serviços. Ao analisar os dados dos clientes, é possível entender e melhorar suas preferências e necessidades individuais, aumentando a satisfação do cliente e a fidelização, né? Podemos também chamar da questão dos nichos de mercado. Né? Podemos, é muito utilizado essa questão da personalização dos produtos para atrair os clientes e para fidelizar. Né? A mitigação de risco. Né? A análise de dados ajuda a identificar possíveis riscos e incertezas no negócio. Desse modo, os gestores tomam decisões mais conscientes. Né? Todo esse estudo, toda essa aplicação das ferramentas para as empresas as oportunidades que ela traz é isso. Né? Diminuir os riscos, analisar, descobrir quais são os riscos para se preparar e para também abrir a porta para oportunidades. Né? É para isso que utilizamos a tecnologia hoje em dia. Então, vamos falar um pouco sobre a avaliação de estratégias e metas. Com a ciência de dados é possível avaliar a eficácia das estratégias e metas estabelecidas pela empresa, né? Que é o feedback, né? Que podemos ver, o retorno, né? De todo o processo de ajuste que foi feito. E com a ciência de dados podemos mensurar e avaliar, né? Para ver se aquela abordagem que foi decidida em uma reunião e foi implantada, se realmente trouxe retorno. Né? Também podemos utilizar as ferramentas e a ciência de dados para isso. E também para trazer maior agilidade. Né? Com acesso às informações em tempo real, o gestor pode tomar decisões mais rápidas e precisas, especialmente em um ambiente de negócios dinâmicos e competitivos. Né? No caso, toda a empresa você utiliza desses dados para se atualizar, para se tornar sempre competitivo e dinâmico, né? Porque a concorrência está aí, cada dia se aperfeiçoando, e as empresas tendem a fazer muitas análises, muitas adaptações para não perder mercado. Né? Pois é, gente, eu espero que tenha sido contribuição aí para vocês, um assunto assim, bem mastigadinho, bem resumindo, assim, para iluminar, dar um norte para aqueles que podem se achar perdido na questão da matéria da ciência de dados. E espero que tenham gostado, deixem seu like e até a próxima. Valeu!